semana eu resolvi gravar um vídeo sobre as observações, sobre as coisas que eu tenho visto durante o desenrolar de algumas semanas. Na verdade, vocês devem ter observado que eu tenho comentado sobre a pandemia, mas não tenho comentado de forma muito contundente, muito profunda. Essa semana resolvi fazer um vídeo um pouco diferente. E qual o motivo disso? Essa semana eu assisti um filme que se chama A Pele de Onagro. Foi um vídeo que apareceu como sugestão, eu acabei assistindo e foi um vídeo que me afetou muito profundamente. Junto também com outro evento, que foi a questão de eu sair depois de muito tempo da pandemia, porque eu tive que resolver algumas coisas que tinham que ser presenciais e eu acabei tendo que sair. E eu vi muita coisa acontecendo e queria comentar com vocês. Então, do que se trata esse filme, A Pele de Onagro? Esse filme, ele é baseado num livro, certo? Com o mesmo nome, né? Homônimo. E ele foi escrito por Honoré de Balzac. Ele é um francês que viveu no final do século XIX e foi um autor muito prolífico, né? Ele escreveu 89 livros só de parte de comédia humana, parte muito interessante. E eu tive acesso a esses livros, na verdade, através do meu pai, que ele era muito fã. E acabou eu lendo muita coisa e depois eu me deparei com o filme, obviamente fui assistir, porque esse filme de fato eu não conhecia. E o que é esse tal desse onagro? O que é isso? Para a gente desmistificar, o onagro ele é um híbrido de uma égua com um asno ou de uma mula com um cavalo. E ele, na verdade, vive nos confins asiáticos, nos desertos, ele é extremamente resistente. E a pele dele é bem peculiar, vocês vão estar vendo aí na foto. E a pele dele é bem peculiar. Então o filme trata disso. Na verdade, o filme não tem esse nome, o filme tem esse nome, que foi traduzido assim para o português, mas na verdade o nome original é outro, não é? E na verdade pode ser traduzido como A Pele da Tristeza, que não é muito diferente de fato do que estava pensando. Então, do que se trata o filme? O filme trata de um jovem de 22 anos, né, Rafael de Valentin, que queria ser escritor, que queria ser famoso e ele não consegue ser. E ele é viciado em jogo também. Ele acaba apostando o único dinheiro que ele tinha, fez uma aposta assim dessas típicas de filme e de livros, etc. E ele acaba gastando tudo que tinha, perdeu tudo que tinha. Então ele sai vagando pelas ruas de Paris e acaba se deparando com uma loja na qual ele pretende negociar com o dono da loja para comprar e pagar depois, veja só, um revólver, porque na verdade ele intenciona se suicidar. Ele começa a conversar com o lojista e o lojista acaba entendendo que ele quer se suicidar e faz uma proposta a ele. Qual é a proposta? Dele levar essa tal dessa pele de onagro. E o que essa pele tem? Essa pele tem poderes mágicos, segundo o lojista. E o cara acaba acreditando e leva e tal. Então, o que acontece? Essa pele, à medida que você vai fazendo os seus pedidos, ela vai diminuindo. E no final, você paga com a sua vida. Quanto mais grandioso e mais importante for o seu pedido, mais da sua vida ele leva. Então, a pessoa pode morrer muito rápido até. E esse filme... eu não vou falar mais, porque eu acho que eu já dei muito spoiler. Quem tiver interesse em assistir, eu acho um filme incrível, um filme da literatura clássica, mas que tem uma pegada muito importante. E esse filme me fez refletir sobre muitas coisas. E que coisas foram essas? Sobre a frivolidade da vida, sobre a efemeridade da vida. E o que é a frivolidade? A futilidade, né? E qual é a efemeridade? O que seria isso? Seria a brevidade, né? A vida... ser breve, né? A gente começa a pensar nessas coisas. E eu acho que nos tempos de pandemia, isso caiu como uma luva, sabe? E aí foi o que eu disse no começo do vídeo. Comecei a fazer esses raciocínios e no dia posterior eu tive que sair. E eis que eu me deparo com coisas tanto nas redes sociais quanto na vida real. Então, por exemplo, nas redes sociais eu me deparei com a abertura dos shoppings. Nessa abertura de shoppings, por exemplo, eu vi um médico dando uma entrevista de que estava indo fazer compras. Eu vi também o que vocês estão vendo aqui na foto de pessoas enlouquecidas entrando no shopping. Fui para o centro de Camaragibe, onde eu moro, como vocês sabem, e me deparei com essa foto que vocês estão vendo aí, que fui eu que tirei. Nas redes sociais também eu tenho visto muita coisa. E eu me deparei com a notícia, que é muito importante que a gente saiba, que o Brasil é o que tem a maior curva ascendente, ou seja, a sua curva de crescimento de coronavírus no mundo. Os nossos casos crescem cada vez mais e mais. E vocês devem perceber no dia a dia onde vocês moram que isso deve estar acontecendo. Onde eu moro,
eu vejo cerca de 80% das pessoas não usam mais máscara e as pessoas estão o tempo todo nas ruas. É isso que eu tenho visto. E isso me preocupa muito. Eu entendo, obviamente, que a gente precisa trabalhar, precisa ir ao supermercado, precisa fazer as coisas. Eu concordo. Inclusive, tem projetos meus que estão parados, coisas que eu tinha a intenção de começar e vou ter que adiar para 2021. O nosso próprio curso, né, que tomou totalmente um rumo que a gente não esperava. Quer dizer, apesar de que eu esperava lembrar, eu não sei se vocês lembram quando a gente se despediu no sábado que a gente se viu pessoalmente, eu disse, eu não sei se eu posso dizer até o próximo sábado, porque eu não sei como vai estar a pandemia. E parece que eu estava, né, dando a previsão mais correta da minha vida, né? Isso devia ter jogado na Mega Sena naquele dia. E tendo isso em vista, eu imagino que faça a comparação com o filme, justamente essa questão da frivolidade das coisas, da futilidade das coisas, diante de tão breve que é a nossa vida. Então, quando eu vi isso, eu vi coisas que me deixaram muito triste, por exemplo, e ao mesmo tempo alarmada, como por exemplo, pessoas loucas indo para o shopping para comprar roupas, comprar sapatos. Será mesmo que você precisa de um sapato novo agora, na pandemia? Será que você precisa realmente de uma roupa nova, de um perfume? Você entende que eles estão dando valor às coisas frívolas. No filme, ele pede, a primeira coisa que ele pede é ser famoso. Depois ele pede para ter uma mulher que rejeitou ele. E ele fica louco e tem essa mulher. E depois ele para pensar e diz, nossa, eu devia ter pedido para ficar rico, porque eu teria tudo isso. Veja, então, até para fazer um pedido você tem que ser consciente, equilibrado, tem que ter temperança. Então, e aí começam a se questionar, eu vi postagens no Facebook do tipo, ora, se as pessoas estão sem dinheiro, por que os shoppings estão lotados? Se as pessoas estão em dificuldades, por que os shoppings estão cheios? Então, isso denota muitas disparidades das nossas classes sociais e econômicas também. Além disso, eu também vi uma outra foto no Facebook, eu vou colocar aqui para vocês verem, que mostra um rapaz do Uber Eats com a perna visivelmente machucada, provavelmente já de um acidente de moto ocorrido anteriormente, e ele continua trabalhando, né? E o que está escrito diz tudo, né? A imagem já fala por si, né? É o retrato de um emprego sem garantias, sem direitos, é o retrato de uma pessoa desesperada. Essas pessoas, elas não podem ficar em casa, porque essas pessoas realmente precisam estar nas ruas. Mas quem pode ficar em casa, de fato, fica em casa, né? A gente fala brincando, a gente fala coisa, eu até gravei o vídeo, né? De professora Bracho versus mãe Bracho, reclamando com ela e ela dizendo que iria assim pro meio da rua. Então minha mãe pode ficar em casa, eu estou ainda bem podendo ficar em casa e isso é um privilégio. Mas vocês sabem que a vida não é bem assim. Muitos de vocês certamente devem ter pessoas na sua casa que têm que sair, ou talvez até vocês mesmos de alguma forma têm que sair. Então isso é muito importante que a gente, né, leve isso em conta. E eu falo sobre isso para que a gente tenha uma grande reflexão sobre esse assunto, porque estão querendo reabrir por uma questão econômica. Eu até postei no status meu no WhatsApp dizendo que voltar à normalidade não é voltar a abrir shoppings, e sim voltar a parar de morrer pessoas. E se a gente não cumprir essas regras, a gente contrariar a ciência, negar a ciência, minha gente, em pleno século XXI, a aurora da informação, a aurora da conscientização, a aurora da internet, a aurora da conectividade, como é que a gente está assim? Me parece que a gente está na Idade Média de novo. Eu sempre falava isso nas aulas presenciais, né? E isso me deixou muito alarmada, porque agora, como eu sempre falei num comentário logo no começo de nossas aulas, que o vírus do Covid-19, ele é muito democrático, ele não se importa com cor, raça, gênero, classe social e classe econômica. Não importa quem você é, você está exposto. Além disso, também, eu conversando com uma aluna, alguns de vocês certamente vão conhecer, Kailane, a gente estava falando sobre isso enquanto eu estava produzindo esse vídeo, e ela mandou para mim uma mensagem extremamente alarmada, falando sobre a segunda onda do Covid-19, e eu estava em casa conversando, e nós aqui da nossa família falando sobre o assunto, eu dizendo, esse vírus ainda não fez uma mutação? Será que não já tem o Covid-20? Ou seja, o Covid de 2020? E pronto, e eu vi tem uma imagem aqui, que foi ela que inclusive que me mandou, que fala sobre isso, da nova onda de Covid que talvez tenha sido uma mutação do Covid. Ainda não há certeza, mas há uma suspeita, né? Então, para daí vocês imaginam. De toda forma, eu queria falar também outra coisa, que é muito importante, que é o que vocês vão estar vendo aqui. O que o Covid-19 nos ensinou? Ele ensinou que não é preciso, né, a gente estar perto para se sentir apoiado, se sentir acolhido.
que as nossas atitudes elas vão refletir extremamente na vida dos outros, que ficar em casa obriga a sair da nossa zona de conforto, né? A gente tem que ter um ritmo diferente de vida e que nem o luxo importa, que o que importa mesmo é água potável, que é uma boa cama para dormir, que é o abrigo, que é comida, coisas que a gente talvez passe batido. Eu costumo dizer muito que muita gente trata certas coisas como água na torneira, só percebe quando falta. Acho que eu já devo ter conversado com vocês sobre isso. Então eu queria que essa mensagem ficasse, que a gente refletisse sobre isso e que vocês se cuidassem, como eu tô me cuidando, ao máximo que eu posso, vocês não imaginam. E que vocês façam o mesmo, né, pra gente não ter uma segunda onda do Covid-19, o que possivelmente vai acontecer, tá bom? Então era isso que eu queria conversar com vocês e até a próxima.